Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre o KNN. Nosso grupo é composto pelo Bruno, eu, Jéssica, o José Carlos e o Vinícius. Alguns tópicos que nós vamos falar sobre o trabalho é a linha histórica, os usos, a técnica e a aplicação no mercado. Eu vou começar falando sobre a linha histórica, do surgimento dele até o uso atual. Em 1951, ele foi criado por Evelyn Fix e Joseph Hughes. Ele era algoritmo para localizar vizinhos mais próximos, não paramétrico. E depois disso, em 1967, ele foi ampliado por Thomas Culver. A classificação do KNN é a saída de uma associação de classe. E depois disso, em 1975, ele foi aplicado por K. Fugman e L. Rostlett. E a estimativa é não paramétrico do risco em país, usando o KNN. E o uso atual dele, em 2022, são os resultados, que é o Machine Learning, que é um dos classificadores mais simples de ser implementado e fácil de ser compreendido. Olá, meu nome é Vinícius. Eu vou falar um pouco da habilidade referente ao KNN. O KNN ele é muito utilizado para classificação de conjuntos entre os mais próximos e também os mais distantes. Ou seja, quanto mais próximos os pontos tiverem, mais provável que eles façam parte do mesmo grupo. Quanto mais disperso eles estiverem, mais provável que eles são de grupos diferentes. Então, nada mais é do que uma aplicação para classificar um determinado grupo ou conjunto de dados por distância. Por esse motivo que é uma das aplicações mais fáceis que o Machine Learning tem para aprender, pois é feito um cálculo de média de distância. Então, todo esse algoritmo ele vai trabalhar com uma forma muito simples de agrupamento ou dispersão de dados através de conjuntos similares ou não. Com isso, a máquina consegue fazer a classificação de um grupo. Ou seja, o KNN ele é um algoritmo, método que classifica o conjunto de dados mais próximos ou mais distantes entre si. O KNN ele é um método de avaliação de grupos através de distâncias, ou seja, o ponto em específico a ser analisado, iremos determinar em qual grupo ele faz parte referente à distância entre os pontos em seus extremos. Com isso, o KNN ele sempre vai determinar em qual conjunto de grupos esse determinado ponto e dados vai fazer parte. Hoje em dia temos a usabilidade desse ponto em medidas de censo, de urbanização. O IBGE também faz esse tipo de estudo com o KNN, levantamento de dados referente a um determinado bairro ou cidade em seus tópicos de pergunta. Então é isso. Ele é muito utilizado para esse tipo de problema de classificação desses dados através de distância, de um ponto ao ponto analisado, e sempre o ponto mais curto vai agregar o ponto analisado ao seu conjunto de dados. Então, esse seria a usabilidade e as características do KNN. Olá, meu nome é José Carlos e hoje vim explicar um pouco sobre o tópico 3, técnica, para entendermos melhor como o KNN é utilizado. Para entender como o KNN funciona detalhadamente, primeiro considere que temos um conjunto de dados dividido em duas classes, azul e vermelho, conforme a figura abaixo. Agora, recebemos uma amostra que ainda não está classificada e gostaríamos de definir se ela pertence à classe azul ou à classe vermelha. Digamos que essa amostra, cor verde, na figura ao lado, esteja localizada nesta região. Esta amostra, por estar próxima a uma região onde todos os vizinhos são correspondentes da mesma cor, faz com que, na aplicação do KNN, o késimo vizinho mais próximo considere esta amostra também vermelha. Agora, recebemos outra amostra que queremos classificar.
Novamente no conceito de K igual a 3, onde mapeamos a área para saber em qual grupo pertence a amostra em questão. Neste caso, aplicando o conceito, podemos classificar que a amostra faz parte do grupo vermelho, pois com uma área de 3, temos uma relação de 2 vermelhos para apenas um azul. Vejamos outra forma. Dessa vez, vamos mensurar por uma área maior, de 5 vizinhos mais próximos. Sendo assim, neste caso, ficaríamos com 3 azuis para 2 vermelhos apenas. Portanto, a classe vencedora foi a azul. Com isso, esta amostra seria classificada exatamente nesta classe. Olá, eu sou o Bruno. Vou falar um pouquinho agora sobre o tópico de número 4, as aplicações no mercado, para que nós possamos entender como utilizamos o KNN hoje em dia. Bom, vamos falar agora sobre a aplicação dele no mercado. Se a gente levar em consideração que ele trabalha traçando a medida de distância e consegue levantar alguns dados. Vamos pegar o exemplo do slide aqui, onde a gente está levando em consideração uma empresa que ela faz o transporte de material valioso. Vou pegar o exemplo do carro Ford. A medida de distância que é utilizada para consultar o tráfego na região das rodovias. Isso consegue ter uma análise como que está o trânsito naquele momento. Ele faz todo o mapeamento do tráfego, dado que o usuário está numa determinada localização e ali ele tem o mapeamento da situação naquele momento. Com isso ele é capaz de trabalhar que hora que eu vou chegar ao meu destino final, e caso aconteça algo nesse meio de tempo, ele prevê essas alterações também. Ou seja, ele trabalha com uma linha de familiaridade, fazendo toda a predição daqueles dados que estão naquele meio de tempo ali, que são a proximidade dele. Outro exemplo que a gente pode utilizar também é no reconhecimento facial. Englobando os recursos visual, a gente pegar uma autenticação de segurança, onde ela é composta pela leitura da face, ele consegue trabalhar com os padrões, fazer o seu embasamento em cores e imagens e efetuar o reconhecimento. Mesmo daquelas imagens que ela tem uma certa semelhança, ele traça, faz todo esse mapeamento e traz o resultado.